Olá, meu nome é Gelma Alves Carvalho, sou trabalhadora do Centro Espírita Obreiros do Bem, tenho 60 anos, minha pele é clara, meus cabelos são loiros, longos, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa pink, com detalhes de rosa também no mesmo tom da blusa. Estou gravando aqui da minha casa, ao fundo tem uma parede lisa, na cor erva doce. E é muita alegria que hoje nós vamos dar continuidade ao tema 3, módulo 1, Fundamentos ao estudo da mediunidade, método kardeciano de comprovação mediúnica. Então, a 3 de outubro de 1804, às 19 horas, nascia em Lyon Hippolyte Léon Denisard Rivail, mais conhecido como Allan Kardec. E ele tinha os seus pais, Jean-Baptiste Antoine Rivail e sua mãe Jeanne Louise Dorrel. Ele pertencia à descendente de antiga família leonesa católica, de nobres e dignas tradições. E seu pai era homem de leis, juiz. Allan Kardec começou seus primeiros estudos em Lyon. E aos 10 anos, ele foi para Yverdon, estudar no célebre Instituto de Educação, fundado por Pestalozzi em 1805. A sua mãe, ao levar Denisard para Yverdon, ela tinha muita preocupação, porque ela sabia que lá se falava o alemão. E também por se tratar de um lugar longe, para ela era longe. Então, ela o leva, mas seu pai já conhecia a fama de Yverdon, toda a Europa. O Instituto tinha uma fama que atingia toda a Europa. Quando Denisard chega a Yverdon, levado pela sua mãe, ele chega lá tendo um comportamento que raramente ele tinha na França. Por quê? Ele chega lá todo saltitante. E a mãe dele, enquanto a mãe dele vai ao gabinete de Pestalozzi para conversar sobre maiores detalhes do Instituto, Pestalozzi nasceu em Zurique, a 12 de janeiro de 1746 e desencarnou em Brugg a 17 de fevereiro de 1827. Pestalozzi foi casado com Anna Schultz e teve um filho que se chamava Hans Jacob. Inclusive, esse nome ele deu ao seu filho em homenagem a Jean-Jacques Rousseau. E Hans Jacob é a tradução de Jean-Jacques. Então, Pestalozzi chega a Yverdon e é muito importante que com 10 anos, no plano físico, era apenas mais um aluno que chegava ao instituto, mas na esfera espiritual, os espíritos que acompanhavam o garoto faziam a entrega solene do pequeno trabalhador de Jesus à equipe que assessorava Pestalozzi. Está no livro Pestalozzi, um romance pedagógico, na página 229. Então, por aí a gente já vê a envergadura desse espírito. E Allan Kardec percebe, quando ele chega no instituto, ele percebe logo, através das aulas que eram ministradas no instituto, essas aulas as disciplinas eram matemática, aritmética e álgebra, geografia, história, ciências físicas, química, zoologia, botânica e religião. Na escola estudavam e falavam alemão e francês, mas também aprendiam latim, morfologia, arte em geral, em especial a música. Também não se descuidavam da higiene pessoal e da ginástica. E Pestalozzi é levado a conhecer Yverdon, o Instituto de Educação, por um professor que se chama Bonifácio.
E ele vai levar esse professor por toda a sua vida, inclusive esse professor irá influenciar Allan Kardec nos seus artigos. Então, eles tiveram um contato muito próximo, Bonifácio e Allan Kardec. Em Yverdon, Pestalozzi, que é professor, a metodologia que ele utilizava, Pestalozzi utilizava uma metodologia onde os alunos eram levados à observação, à indagação, os alunos tinham contato direto com a natureza, então eles percebiam tudo que estava ao seu entorno. E além disso, Pestalozzi levava os seus alunos a conhecerem, eles não ficavam restritos somente ao instituto. Pestalozzi os levava para conhecer as redondezas, levava para conhecer inclusive outros países. Então, Pestalozzi, ele não foi só um professor, ele foi muito mais do que um professor, ele foi como um pai para os seus alunos. Porque no instituto, ele cuidava dessas crianças, e eram alunos de toda a faixa etária, não tinha separação. Inclusive, naquela época das guerras napoleônicas, a Pestalozzi via nas ruas as crianças abandonadas, famintas, cometendo crimes, mentiras, ele as pegava, levava para sua casa e cuidava delas. No instituto, todos os professores se reuniam à noite para tratar de assuntos referentes à educação. E esses alunos, quando eles tinham vontade ou tinham algum assunto a tratar com esses professores, eles tinham total liberdade para isso. No instituto também, algumas aulas eram em grupo e outras eram individuais. Os alunos tinham total liberdade, porém com responsabilidade. É claro que no Instituto de Educação, onde recebe alunos de todos os países, evidentemente que há problemas, mas não tinha castigo. Pestalozzi não adotava isso. Ele conversava, ele explicava as consequências das ações. E Pestalozzi era conhecido também, tanto ele como a esposa dele, a Ana Schubert. Inclusive, ela era tratada pelos alunos como mamãe Ana. E Pestalozzi, de manhã, fazia suas orações. À noite, ele estudava, né, a parábola do bom samaritano, exaltando as virtudes cristãs. Era uma aula de evangelização. E, para além disso, ele ia todas as noites nos dormitórios dos alunos para ver como que eles estavam acomodados e faziam a prece com eles. Então, a gente percebe que Pestalozzi, ele não se restringia apenas ao conhecimento. Além do conhecimento científico, além de todas as disciplinas que eram ministradas no Instituto, ele também trabalhava a questão da moral, a moralidade. E Allan Kardec, na época, percebeu essa metodologia, porque ele entendia que com as aulas diretamente ligadas à natureza, onde os alunos tinham contato direto com o reino animal, vegetal e mineral, você tem todo esse contato, você aprende a lidar com tudo, porque eles trabalhavam com jardinagem, com agricultura, as plantas, o exemplo de uma laranja, por exemplo, o aluno, ele tinha um contato direto, acompanhava todo o desenvolvimento. Então, Allan Kardec percebeu que tudo estava interligado, nada era solto, e que as disciplinas também todas tinham algo entre si. Alguns alunos eles não perceberam isso, mas ele, Allan Kardec, extremamente inteligente e um espírito que já veio preparado, teve essa percepção da metodologia do Instituto de Educação. E sendo assim, a gente percebe que essa educação que
Allan Kardec recebe em Yverdon, já vem tudo planejado, já está dentro do seu planejamento de reencarnatório, porque lá em Yverdon ele já aprendeu, Pestalozzi já passa essas informações da investigação, da indagação, da pesquisa, do processamento de dados. Então, ele traz isso com ele. Quando ele volta, ele termina os seus estudos em Yverdon, geralmente os alunos ficavam até 15 anos. Alguns permaneciam no Instituto para auxiliar Pestalozzi. Allan Kardec retorna para a França, e nós sabemos que ele é muito conhecido na França pelo meio acadêmico, e esse pseudônimo de Allan Kardec foi justamente adotado para que não atrapalhasse, para que não, em virtude dos seus trabalhos, para que não prejudicasse o êxito do seu empreendimento. E ele veio, e foi revelado a ele através do seu guia, esse nome Allan Kardec, que ele tivera ao tempo dos druidas. Então, Allan Kardec, em 1854, por meio do senhor Fortier, ele é conduzido a conhecer, são os seus primeiros contatos com os fenômenos mediúnicos, com as mesas girantes, ou as mesas que giravam. E ele percebe aí que tem algo, mas antes disso ele frequenta esse com o Fortier, e depois também ele vai, em 1855, ele vai à casa da sonâmbula senhora Roger, em companhia do senhor Fortier, e lá encontrou o senhor Fortier e a senhora Placemont, que lhe falaram a respeito das mesas girantes e falantes. Então ele passa a ser um frequentador assíduo dessas sessões, que naquela época na França não eram tidas como sério, muito pelo contrário, eram tidas como são sessões frívolas. As pessoas, a sociedade parisiense que ali frequentava, não tinha esse cunho da seriedade que Allan Kardec observava. E Allan Kardec percebe, então, que essas mesas, que por detrás desse efeito, das mesas que giravam, das mesas que saltavam, tinha algo muito mais, tinha algo maior atrás disso. Tinha alguma coisa de diferente, de inteligente, de transcendental, que poderia ser a causa dos movimentos das mesas, ou seja, o efeito daquelas mesas de girar, de circular, de saltar, tinha uma causa, e essa causa precisaria ser estudada. E para ser estudada, ele usa o método kardeciano, o método racional, o método racional que está ligado à razão, tal como ensina a ciência, e o bom senso, segundo as diretrizes da intuição ou da inspiração. Mas, porém, o que Kardec, então, percebe com isso? Que esse método experimental, ele não é o suficiente, porque surgem, então, inúmeras indagações. E ele não obtém as respostas que ele assim o desejava. E passa, então, aí ele vem trabalhar com o método experimental racional, porém, aí ele vai usar a intuição. Ou seja, aquelas respostas que ele obtivera não eram suficientes. Então, o que ele faz? Muitas indagações surgiram. Ele não conseguiu, através do método experimental racional, o que ele procurava conhecer a fundo, obter o significado desses fenômenos mediúnicos. Então, tinha algo a mais. Mas, mesmo assim, ele ainda tira duas conclusões importantíssimas, que a comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível. Então, ele já tinha detectado isso, que essa comunicação com os espíritos provava a existência do mundo invisível. E a comunicação permitia conhecer o estado desse mundo. Então, a gente já vê aí que ele
mesmo usando esse método experimental lógico, racional ou lógico, racional, ele já tinha obtido essas duas conclusões. Aí o que acontece? Como Allan Kardec, que já vinha com uma educação de Egerton totalmente voltada, investigativa, de inúmeras indagações, então ele comprova, né, que a impossibilidade de sempre obter respostas satisfatórias, claras e objetivas, utilizando apenas o método racional. Então ele chega a essa conclusão, que não bastava, que não tinha como ele chegar às respostas que ele tanto almejava através apenas do método racional. Então aí vem a definição do inovador método racional e intuitivo. Então a gente já percebe aí que é um método racional, intuitivo, de investigação do fenômeno mediúnico. E desse método, você tem aí a associação de instrumentos científicos, de observação, registro e processamento de dados com os recursos da intuição. Então, a gente vê que é um trabalho muito bem elaborado. E nós podemos perceber isso em todas as obras da codificação kardeciana. No Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, obras póstumas, a Gênese, o Céu e o Inferno. Da mesma forma que ele detectou lá no Instituto, quando ele estudava que as disciplinas estavam interligadas, que os assuntos não eram soltos, nós percebemos isso nas obras da codificação. Em toda a obra kardeciana é nítido um assunto, um tema está interligado com o outro. Haja visto que no Livro dos Espíritos, a gente vê que às vezes ele faz uma pergunta e ele, não satisfeito com a resposta, ele faz novamente a pergunta e os espíritos dão a resposta e ainda dão determinados esclarecimentos. E o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vê o trabalho belíssimo, trata da moral, quando ele tem toda aquela parte introdutória do Evangelho, o objetivo da obra, e tem também os fatos históricos, o cuidado que Kardec teve de nos contextualizar historicamente. E quando você estuda o Evangelho, você percebe isso, que ele vem trazendo Deus, ele vai estudando, ou seja, cada tema ligando um ao outro. E daí nós podemos, quando ele fala o método racional intuitivo de comprovação mediúnica, aí já não é só mais um método experimental, só o racional, aí já entra a intuição, ele coloca classificar e qualificar a faculdade mediúnica. Esse classificar e qualificar, no Livro dos Médiuns, que deve ser um livro de cabeceira dos médiuns, né? É um livro que ali quando você estuda o Livro dos Médiuns, você vai entender tudo sobre a mediunidade. Quando ele fala classificar, qualificar, tudo que se refere à faculdade mediúnica está contida no Livro dos Médiuns. Aí ele explica, né? Explicar a relação espírito-médium, a ação anímica do médium, necessária e desnecessária. É o choque anímico, ele explica isso também, ele detalha, e a relação espírito-médium. Isso também a gente não pode esquecer, eu estou falando aqui o Livro dos Médiuns, mas isso também está no Livro dos Espíritos, em toda a obra kardeciana. Essa relação que existe entre nós, médiuns, e os espíritos. Entender o papel do médium na comunicação mediúnica, sua influência moral e a do meio, onde vivia as contradições mediúnicas e as mistificações. Então, entender o nosso papel enquanto médium nas comunicações. A influência que nós sofremos dos espíritos. E essa influência que nós sofremos dos espíritos, ela tem que ser muito bem analisada, e isso tem no Livro dos Espíritos, na questão, na influência
Oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos, é a questão 459. Eu vou só ler essa questão. Influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, quando Kardec fala dessa influência do médium, depois ali, quem tiver interesse de continuar com a leitura, ele vem falar e vem nos trazer a responsabilidade do porquê que nós sofremos essa influência. Ao invés de nós jogarmos a responsabilidade só para os nossos irmãos desencarnados. Nós também temos responsabilidade nas influências que nós recebemos. Definir tipos e graus da influência dos espíritos no mundo físico, como neutralizar, evitar a ação dos espíritos inferiores. Então, aí ele vem falar para nós aqui dos graus da influência. Nós sabemos, tem vários graus, né? Obsessão, e ele vem trazer para a gente aqui que como nós vamos neutralizar, ou seja, como que serão as nossas ações para que a gente possa neutralizar essas influências, porque depende de nós. A influência nós sofremos? Sim, claro que sofremos, mas depende de nós também neutralizar essa ação dos espíritos inferiores. E de acordo com a nossa faixa vibratória, de acordo com as nossas ações, é de acordo com os espíritos que nós estamos sintonizados. Então, se nós estamos numa faixa vibratória de teor baixíssimo, nós vamos sintonizar com os nossos irmãos, os espíritos inferiores. O contrário, estaremos sintonizados com os espíritos superiores. Organizar uma reunião mediúnica séria e instrutiva. Se nós queremos comunicações sérias e instrutivas, a nossa reunião mediúnica tem que ser séria. Agora, se você organiza uma reunião mediúnica com os fins que não são sérios e nem instrutivos, você também terá aquilo que você assim deseja. Então, cabe a nós ter essa responsabilidade enquanto médiums, o tipo de reunião que nós queremos. Porque a assistência numa reunião séria e instrutiva, nós teremos sim, nós temos sim, com certeza. Mas também cabe a nós a responsabilidade. Mas tem algo que Allan Kardec chama que é muito importante para nós aqui: identificar a natureza, intenções e identidade do espírito comunicante. Isso está lá no livro dos médiuns, está no livro dos espíritos e na nossa prática mediúnica. Nós temos condições de identificar, sim, a natureza, a intenção e a identidade do espírito. E tem algo que Allan Kardec fala para nós que é de suma importância. A referência moral do Espiritismo está contida no Evangelho de Jesus. A moral que os Espíritos ensinam é a do Cristo, em virtude de não haver outra melhor. Então, nós não podemos esquecer de que a nossa evolução, ele é tanto intelectual quanto moral. Nós sabemos que a evolução ela é lenta e ela não dá saltos, mas não é impossível. E que cabe a cada um de nós. É nossa responsabilidade, sobretudo nós que somos espíritas, porque nós já temos o conhecimento. Então, o fator importante de conhecer, isso também será cobrado muito mais de nós, é claro. Se você já conhece, então que a nossa reforma íntima, que ela seja feita sem martírio, com calma, com cautela, respeitando o tempo de cada um, mas que ela seja feita. Porque isso vai ser de extrema importância quando nós estivermos nas nossas reuniões mediúnicas. A questão da nossa moralidade, além do pensamento, além da sintonia, além das vibrações, as nossas ações. Porque os espíritos, eles estão ao nosso lado. Nós lemos ali no livro dos espíritos, mais do que nós imaginamos. Eles nos conhecem a fundo, porque eles têm o olhar da alma. Nós não, nós temos só esse olhar da carne. Eles têm o olhar da alma. Então, eles nos conhecem profundamente.
Então, sobre as influências, sobre a questão da nossa sintonia, a responsabilidade é nossa. Não os culpemos, não sejamos comodistas ao ponto de jogar sobre eles toda essa responsabilidade. No e-mail de vocês, vocês irão receber uma ficha de identificação, uma ficha de identificação de produção intelectual de Allan Kardec. E nós vamos discutir esta ficha na quinta-feira, no dia 16. Como também nós iremos discutir sobre a mediunidade, que Allan Kardec tinha de forma tão presente que ele era guiado pela intuição, e ele tinha essa faculdade tão desenvolvida. Nós vamos trabalhar também essa faculdade da intuição. E vocês têm toda a liberdade para deixar questionamentos. E na quinta-feira nós estaremos juntos, e foi uma alegria participar desse estudo com vocês e dar continuidade a ele na quinta-feira. Estou aberta a questionamentos, a perguntas, as dúvidas, a questão mediúnica na pandemia, os médiuns, eu sou médium psicofônica, estou no trabalho de quarta-feira, então vocês têm toda a liberdade para me perguntarem como é o médium, como que está sendo para o médium a pandemia, como que ele está lidando com a sua mediunidade. Então eu posso falar por mim, que sou médium psicofônica, para que a gente, para compartilhar com vocês. Eu deixo aqui o meu abraço e muita luz, muita paz aos corações de vocês. Muito obrigada.